E nós vamos falar sobre essa situação de violência, com essa estratégia que nós tivemos recentemente, um caso semelhante a esse, e nós já tivemos uma onda importante desse tipo de ação aqui no estado de São Paulo. Nós vamos conversar com o Rafael Caldipani, que é professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael Caldipani, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a vocês, ouvintes. Bom, mais uma ação que chama atenção pelo equipamento, não é, armamento utilizado, a estratégia, a intenção de pegar cidades que têm menos condições de defesa, cidades do interior, e como eu lembrava, a gente teve muito isso no estado de São Paulo, né? Sim, a gente teve, né, já tem algum tempo no estado de São Paulo isso acontecendo, aconteceu em Botucatu, aconteceu em Ourinhos, aconteceu em Araçatuba, a gente já teve ações semelhantes também acontecendo no Nordeste do Brasil, e se a gente for pensar, né, são cidades do interior, mas são cidades do interior grande, né, se a gente for pensar, Criciúma não é uma cidade pequena, né, é uma cidade onde circula muito numerário, onde você tem uma presença do Estado expressiva, onde você tem forças de segurança. O que chama atenção, primeiro, é a audácia desses criminosos, em segundo lugar, eu chamo isso de terrorismo urbano, tem gente que chama de cangaço, mas isso é terrorismo, você deixar uma cidade subjugada durante horas, como aconteceu agora em Criciúma e já aconteceu em outras cidades, e o que me chama atenção é que as autoridades, mais uma vez, parecem surpreendidas, né? Sendo que isso é uma coisa que tem acontecido, a polícia já tem realizado investigações, mas não existe a troca de informação entre as polícias, não existe uma articulação do governo federal para que essas polícias possam trocar essas informações, não existe também um plano de contingência para que se uma cidade dessa seja atacada, para que a própria polícia militar, a guarda municipal, a polícia civil atuem de forma coordenada e estruturada, e a gente precisa investir em polícia investigativa, a gente precisa investir muito em investigação, porque não dá para a gente deixar que essas quadrilhas cheguem e tomem cidades de assalto como a gente está vendo hoje. E a relação é com o crime organizado mesmo, pela estrutura que eles têm, inclusive em relação ao armamento, né? O que se diz, né, nos meios policiais é que o crime organizado, né, o primeiro comando da capital, ele aluga armas para esse tipo de ação, ele não necessariamente está envolvido nessas ações, mas ele aluga armas, é preciso também que haja uma pessoa que entenda de explosivos, um explosivista, né, porque se você viu ali a imagem passou várias vezes, né, um explosivo inclusive que pode ser detonado à distância, isso requer um conhecimento técnico aprofundado sobre explosivos, né, e também essa forma de se organizar e de se estruturar. Isso é uma quadrilha organizada, e o que chama a atenção, Denise, é que na medida em que esses furtos, esses roubos vão dando certo, outros criminosos podem pensar em fazer ações semelhantes, e essas próprias quadrilhas se capitalizam para fazer outras ações, e membros dessas quadrilhas podem montar outras quadrilhas, ou seja, é muito importante que seja rapidamente debelado e que esses criminosos sejam presos. Agora, eles só vão ser presos se houver integração. Se as forças de segurança integrarem, os governadores em geral eles dizem muito, mas fazem muito pouco. Os secretários dizem muito, mas fazem muito pouco. A integração, de fato, ela não acontece na prática, tem muita dificuldade de acontecer. E é preciso também que, no nível nacional, o governo federal organize essas forças de segurança. Ele tem uma lógica de organização de forças de segurança. No governo anterior, do Michel Temer, o Raul Jungmann começou a montar o SUSP, que está esquecido, está largado, né? Quer dizer, não foi implementado. Ou seja, o Brasil vive nesse mito do eterno retorno. Toda vez que acontece um caso como esse, aparecem as autoridades, dão as mesmas entrevistas coletivas, falam as mesmas coisas. Por fim, é preciso melhorar a capacidade investigativa. Hoje, os sistemas de informação da polícia não conversam de um estado com o outro, entre as próprias polícias eles não conversam. E se não houver essa integração de sistemas no mundo da tecnologia, a investigação demora muito para acontecer. Agora, muita gente está chamando a atenção para as mudanças da legislação, algumas flexibilizações que dificultam o rastreamento de armamento, de armas que podem ser utilizadas. Tem essa facilidade de acesso também a equipamentos que surpreende, inclusive capacidade para derrubar um helicóptero. Então, tudo isso é uma questão de segurança nacional mesmo, né? Sem dúvida alguma, né? O primeiro aspecto é a deficiência, a dificuldade que o Exército tem de fiscalizar as pedreiras, né? Que são uma das principais fontes de explosivos e dos explosivos que circulam no país. Né? Se fala muito de militarismo, se fala muito de exército, mas e cadê o controle que tem que ser feito efetivo dessas pedreiras? A segunda coisa é essa regulamentação, essa liberação de armas que a gente tem visto no Brasil. A gente já viu o caso, né, de pessoas envolvidas com crime organizado, que estavam envolvidos, que tinha relação com atiradores profissionais. É claro que tem muita gente séria, a grande maioria que faz o trabalho de atirador profissional, mas o governo ele atua no sentido de regularizar e de liberar armas, né, que podem ser muito mal utilizadas e que podem cair
rapidamente e fortemente na mão do crime organizado. Várias dessas metralhadoras, desses fuzis, eles chegam pelas fronteiras brasileiras, que estão desguarnecidas, porque não existe efetivo suficiente da Receita Federal, não existe efetivo suficiente da Polícia Federal para fazer essas fiscalizações. Ou seja, é todo um sistema, Denise, que quando a gente vê tudo que é feito de errado, seria surpreendente se essas coisas não acontecessem, porque parece que tudo é feito a favor do crime, apesar de todo o discurso, de tudo que se fala, de todo o linguajar que se diz aí de governadores, de presidente e tudo mais, articulação, organização, combate, a raiz do problema, a gente vê muito pouco. É esperar que haja uma ação conjunta, porque como você citou, né, Rafael, isso pode inspirar outros criminosos a executarem ou tentarem executar esse mesmo tipo de ação e expondo toda a vulnerabilidade que nós temos e a falta de estratégia para um combate conjunto para inibir essa ação, né? As cidades do interior, mesmo que seja como Criciúma, uma cidade maior, não pode ser considerado uma cidade pequena, mas o próprio prefeito de lá admitiu que que não havia condições de se defender de uma ação como essa. Eu agradeço muito, Rafael Cadipani, sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Rafael, que é professor da FGV São Paulo e também membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma boa tarde para você. Boa tarde a vocês, ouvintes.